senhores telespectadores, viemos hoje fazer o nosso programa num sítio diferente do que é costume. Estou na Feira do Livro de Lisboa. Há aqui cerca de 200 stands, todos são interessantes, mas é claro, eu vim aqui a um dos que vendem livros antigos. E reparem, ainda é possível vir fazer descobertas à Feira do Livro. Vim aqui e acabo de comprar a Elegíada do Luís Pereira. Isto é um livro raríssimo, é um dos seguidores do Camões e é já uma obra sebastianista. É a história de um pastor chamado Sebastião, que se perdeu atrás da caça, mas que eles esperam que chegue um dia. Bom, vir aqui e encontrar à venda, e por um preço, não vou dizer que fosse barato, mas perfeitamente acessível, uma obra raríssima do século XVI, é um milagre que ainda pode acontecer na Feira do Livro. Bom, este é um vendedor de livros antigos, a grande maioria dos nossos livreiros são já de livros modernos, e eu vim aqui para falar fundamentalmente disto, da extraordinária importância que tem hoje o livro na civilização. Estou na Feira do Livro do Parque Eduardo VII, que é um lugar simbólico. A gente olha lá de cima, vê este risco do parque, depois a avenida que divide Lisboa ao meio. Para a nossa esquerda fica a Lisboa Oriental, para a nossa direita fica a Lisboa Ocidental, a Lisboa da Barra, a Lisboa dos Descobrimentos. Na Feira do Livro há cultura, e é a cultura que permite transpor todos os abismos. É com a cultura que se evitam os conflitos. Eu sei que já tentaram mudá-la. Lembro uma vez que esteve no Terreiro de Paço, era horroroso, não consegui comprar lá nada. Já esteve no Rocio, esteve na Avenida. Agora pensam em mudá-la também não sei para onde. Não façam isso. Este é o lugar ideal para a Feira do Livro. O lugar onde as duas metades de Lisboa se abraçam e são uma Lisboa só. Queria falar no livro porque penso que a verdadeira grande revolução que até hoje aconteceu no mundo foi a descoberta do livro. Aqui na Feira do Livro, o que se vendem é só livros. E o livro é uma coisa relativamente moderna. Claro que a escrita é muito antiga. Foram os fenícios que a inventaram para registar, sobretudo, coisas comerciais, mas não havia livros. O livro nasce quando se conjugam três realidades. A primeira é o papel, porque os mais antigos são em pergaminho, são peles de animais, portanto caríssimas. Além do papel, o tipo, a letra de imprensa, a letra móvel, que permite carimbar a folha rapidamente. E em terceiro lugar, mas fundamentalmente, muita gente que queria ler. Porque enquanto o livro era manuscrito, é claro que era caríssimo. Para escrever uma Bíblia, um homem podia demorar mais de 10 anos. E, portanto, o preço eram milhares de contos. Fizeram-se verdadeiras maravilhas de livros manuscritos, mas é claro, ter um livro implicava pagar tesouros. Gostava a propósito de lhes mostrar agora 2 livros extremamente belos. O primeiro é este, é um livro português do século XVI, que é o livro do Armeiro Mor. Bom, é uma obra-prima de desenho, até de reprodução. Isto é uma edição moderna, mas que representa, enfim, as armas de toda a fidalguia portuguesa do século XVI. Isto era feito à mão e, portanto, imaginem o tempo que demorava a produzir um livro. O outro é ainda mais bonito, não é português, mas é um livro que a mim me emociona muito. É o livro de horas
da Rainha Joana a Louca. A Rainha Joana a Louca era a mãe da nossa Rainha Dona Catarina, que esteve casada com o Dom João III e enlouqueceu. Ela rezava por este livro. Acaba de sair agora, o livro de horas dela, que tem uma série de iluminuras maravilhosas. É dos livros mais bonitos que até hoje vi no mundo. Isto são os trabalhos do campo, depois são as horas, todo o livro é preciosamente iluminado e com calculão os desenhadores faziam o texto letra a letra. Agora imaginem o preço que isto podia custar. Naturalmente, um livro como este ficava em milhares de contos. Portanto, só podiam ter os livros os grandes mosteiros, as catedrais. Realmente a população simples não tinha acesso ao livro. Ora bem, acontece que no século XV, nos anos 1400 e tantos, começa a haver grande desenvolvimento nas cidades, grande comércio. Aqui em Portugal, por exemplo, nós começamos a exportar muito vinho, muito azeite, a importar e as pessoas começam a querer saber. E para saber é preciso ler. Portanto, toda a gente precisava de ler. Mas como é que se podia ler se um livro custava mais do que agora custa um automóvel? O livro, para ser útil, para servir a toda a gente, tem que custar pouco dinheiro. Porque a grande maioria das pessoas tem pouco dinheiro. Isto eram livros só para as camadas mais altas, para os poderosos, para os que tinham o poder. Bom, e eles, como só eles é que liam, eles é que tinham o poder e o saber. Portanto, tinham tudo. Aí, o povo que não podia ter o poder, começou a querer também ter o saber. E é essa pressão. Criam livros, mas livros mais baratos, que leva as pessoas a tentar fazer um livro por menos dinheiro. Primeiro, inventaram a xilografia. A xilografia era isto. Pegavam numa folha de madeira e com um bisturi raspavam e ficavam as letras. Só as letras em relevo. Depois, punha-se um bocado de tinta preta naquelas letras, estampava-se e iam saindo folhas. Bom, mas a verdade é que era preciso fazer um baixo relevo por cada página e aquilo de madeira estragava-se rapidamente. Bom, então surge a ideia dos caracteres móveis. Caracteres móveis em vez de fazer folha a folha, faziam só as letras, porque as nossas letras são poucas, reparem, A, B, C, D, E, F, G, H, J, são 24. E desde que se tivessem muitas letras, punham-se, eu quero dizer, por exemplo, quero dizer fada, é um F, dois A's, A e um D. E com isto faço fada. Bom, mas os caracteres móveis de madeira, que também realmente se espartiam rapidamente, não serviam. Então surge outra ideia. Fazer a folha do livro de uma vez em metal, mas gravada toda no metal, e nessa gravura metia-se tinta, depois punha-se a folha e a folha saía impressa. Até que finalmente, na Alemanha, é claro, os italianos dizem que não foi na Alemanha, foi na Itália, os holandeses dizem que não foi na Itália, foi na Holanda, os belgas dizem que não foi na Holanda, foi na Bélgica, mas isso, o grande nome é realmente Gutenberg, é um impressor alemão que inventa esta ideia, fazer letras metálicas, muitas, eu tinha milhares de A's, milhares de B's, milhares de C's, e portanto podia compor todas as páginas que quisesse. Compunha aquilo, e é isso que se chama a famosa arte da imprimição. Isto é descoberto na Alemanha no meado do século XV. Chega a Portugal poucos anos depois. Também isso se discute muito, mas eu sou de Leiria e, portanto, acredito sim que a primeira imprensa foi em Leiria.
Em Leiria, lá está ainda a Rua da Tipografia, porque em Leiria havia uma coisa, havia uma fábrica de papel e havia muita gente que queria aprender. E começa a surgir os primeiros livros, feitos já à máquina. Não eram muitos, as tiragens eram de 200, 300, não era mais disso. Porque, entretanto, aquilo tudo, claro, as letras eram atadas com os braços, aquilo desconjuntava-se, mas começam a aparecer muitos livros. E agora já todo o povo sabe ler. E a partir do momento em que o povo sabia ler, foi muito mais difícil enganar o povo. Eu ainda hoje penso que as verdadeiras revoluções consistem nisso. Fazer com que as pessoas aprendam, saibam, compreendam, não deixem meterem os dedos nos olhos. Cada um tem que ser o capitão da sua própria alma. Eu vim hoje à feira para lhes mostrar, estão aqui 200 stands, cada stand tem à venda mais de 500 livros, portanto estão aqui cerca de 100 mil livros de toda a ordem, os livros mais modernos aos livros mais antigos. Quando este programa for para o ar, já a feira fechou, mas fica aqui um recado, venham aqui para o ano, porque um homem ou uma mulher, quanto mais souber, mais pode valer, mais pesa. As pessoas que nos exploram estão sempre a contar com a nossa ingenuidade, com o nosso não saber, com a nossa inexperiência. Às vezes dizem cada atrapalhada que é perfeitamente contrária à verdade, mas as pessoas disseram é porque é. É indispensável que nós só acreditemos naquilo que a nossa inteligência nos revela ser a verdade. Porque essa é a única liberdade que existe, sermos capitães de nós próprios. Eu hoje vim à Feira do Livro para falar dos livros, dos livreiros e de uma outra classe muito importante, que são os editores que fazem os livros. Para fazer um livro, que é sempre uma coisa que tem uma grande despesa, é preciso haver por detrás uma pessoa que aceita correr o risco, que paga as despesas antes de receber nada e que lança o livro no mercado. Bom, eu vim aqui para lhes falar de alguém que considero o editor da minha vida, o homem que me editou, o homem que me resgatou daquele anonimato. Eu era um advogado vulgar, um advogado do crime, um professor do secundário, e o homem que fez de mim alguém que realmente deixou de ser anónimo foi um editor, o editor Francisco Leão de Castro. Era o homem da Europa América. A Europa América é uma empresa de família. Foi feita pelo próprio Francisco Leão de Castro. Há bocadinho estive em conversa com um neto que me disse isto. Recorda-se que o avô, quando ele tinha 3 anos, o levou à empresa e lhe disse: olha, meu neto, esta é a nossa casa. É aqui que tu tens de viver e trabalhar, porque ninguém vive sem trabalhar. E vais começar a trabalhar já. E pôs nas mãos uma tesoura com a qual ele fazia o corte, parece que era de uns selos ou de umas tiras, qualquer coisa elementar que uma criança de 3 anos pode fazer, onde hoje esse neto é administrador. Eu conheci Francisco Leão de Castro muito bem, fui, enfim, um dos grandes amigos e admiradores que ele teve, e atrevo-me a supor que também ele foi, por mim, realmente um grande amigo, com o qual eu contei a vida inteira. Leão de Castro era mais velho do que eu. Bom, tinha mais 5 anos. Ele nasceu em 1914, eu em 19.
Quer dizer que 5 anos não conta muito. A Europa América nasceu em 1945, eu nem dei por isso, mas a verdade é que, muito rapidamente, essa empresa impôs-se como uma das editoras mais corajosas. E agora vou-lhes contar uma história que pouca gente saberá. Meu irmão António, demitido da universidade, ele era primeiro assistente na universidade, na Faculdade de Letras, e teve um conflito com um professor. Não vale a pena dizer o nome, porque isto ficaria mal ao professor, mas realmente foi um conflito de assuntos internos. Foi demitido, mas tinha 3 filhos. Bom, e o meu irmão não era nada, não tinha mais nada, não tinha outro pão para comer. Bom, então eu disse-lhe, António, olha, tens que viver do que escreves. O meu irmão escrevia extremamente bem. Há quem diga que eu falo bem, pois, queridos telespectadores, meu irmão escrevia extremamente melhor do que eu sou capaz de falar. Ele sim, tinha uma caneta de ouro. Eu vi, olha, faz um livro, ele no mês fez um livrinho, pequenino, e eu levei-o ao Leão de Castro. O livro é este. Tenho nas mãos um livro que é precioso, é um exemplar da primeira edição, História da Literatura Portuguesa. Foi por este pequeno livro que aprenderam as Cantigas de Amigo, e o Gil Vicente, e o Camões, e o Padre Vieira, e o Manuel Bernardes, e o Bessa de Queiroz, centenas de milhares de portugueses. Bom, este livro foi uma semente extraordinária, porque tinha tantos admiradores, porque depois pediram-lhe um livro maior, uma história da cultura em muitos volumes, e desde este momento, isto é publicado em 1950, faz agora 55 anos. Desde este momento até ao fim da vida, meu irmão ocupou inteiramente o seu tempo a escrever livros sobre a história da cultura em Portugal. E eu devo isso à Europa América e ao meu querido amigo Francisco Leão de Castro. Recordo-me de que ele inaugurou as suas magníficas instalações em Martins e mostrou-me uma coisa que eu nunca tinha visto. Era o manuscrito do autor, entrava num sítio e depois recebia várias operações, era lido, era datilografado, era impresso, era corrigido, era embalado, era encadernado, era expedido e já saía a muitos metros dali, na outra ponta da cadeia, já como um livro mandado para os distribuidores de todo o país. Eu nunca tinha visto uma coisa daquelas, nunca tinha visto. Fiquei muito emocionado e recordo-me, eu era amigo também do Presidente do Conselho da altura, que era o professor José Caetano, e de lhe ter dito, este Leão de Castro está a fazer mais pela cultura em Portugal do que a Universidade de Coimbra. Bem, e o professor Marcelo deu uma resposta um pouco irónica. Disse, bom, a de Coimbra talvez, mas olha que a de Lisboa não. Eu continuo convencido do que disse. A obra desta editora, que durante estes anos publicou 5.000 obras, cada uma com muitos exemplares, o total dos livros impressos aqui foi de 55 milhões. Isto a mim emociona muito, porque, como sabem, os portugueses são só 10 milhões, portanto isto dava 6 livros por português. Estatística completamente falsa, porque não é verdadeira. Houve milhares de portugueses que não leram livro nenhum, e continua a haver. Mas também houve milhares de portugueses que leram dezenas de livros. Tanto eu como ele acreditávamos que a única batalha que vale a pena travar é a batalha da cultura. Tudo o resto são coisas para disfarçar, é maneira de perder tempo. Agora, instruir a população, dar-lhes a consciência dos verdadeiros problemas que estão para resolver, isso foi a essa última batalha que se dedicou inteiramente o Francisco Leão de Castro
que eu conheci, e conheci intimamente. Olhem, eu quando, depois, como sabem, veio o 25 de Abril, em 74, eu estava então no Brasil, era embaixador, e lá mantive a minha amizade com Leão de Castro. Quando voltei a Portugal, passaram-se anos difíceis. Aqueles 75, sobretudo o 75. E então eu saio de Lisboa, olha, fui para Nazaré, para o sítio da Nazaré. Aquele rochedo em que o Dom Fuas Galpinho ia a cavalgar sobre o mar. O meu irmão tinha uma casita, eu estive lá. E estive lá, não foi um mês, foi 2, foi 60 dias. Ora, 60 dias tem 60 manhãs, 60 tardes e 60 noites. E eu, para ocupar o tempo, não tinha mais nada que fazer, em cada manhã escrevia um linguado, enfim, sobre um assunto, depois continuava à tarde, depois continuava à noite, e quando acabaram os 2 meses eu tinha um maço de 180 linguados manuscritos, com uma caligrafia apurada, como a que eu uso, e cheguei a Lisboa e entreguei ao Francisco Leão de Castro. Olha, veja lá se isto serve para alguma coisa. Ele leu e disse-me, isto é a melhor história de Portugal que eu até hoje li. O que lhe estou a mostrar é a 22ª edição, mas já saiu a 23ª. Este livro está publicado em Portugal, em Espanha, na Itália, Inglaterra, na Alemanha, na Bulgária, na China e pediram agora a autorização para publicar no Japão. Deu volta ao mundo este livro. Leão de Castro sabia perfeitamente que eu não era correligionário dele, mas para ele o que interessava era que o mundo soubesse que povo somos nós os portugueses. É de homens assim que este país precisa. É de grandes empresários, capazes de correrem riscos e, sobretudo, corajosos para enfrentarem o risco da inovação e da novidade. Passou a ser o meu editor e passou a ser, confesso, o meu editor predileto, porque era um editor que não tinha medo da verdade, era um editor que apanhava de face aberta os ventos do mundo com os olhos enxutos.